Isaías capítulo 6, que achou, diga cheio. Quem não achou, diga estou à procura. Todos acharam. Isaías capítulo 6. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Nós reconhecemos nossa total dependência do Senhor. E nessa noite estamos juntos para ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está. Obrigado pela vida dessa equipe de louvor, que às 17 horas e 30 minutos estavam se programando para poder ensaiar, para dar o melhor, não para nós, que nós não merecemos, mas para o Senhor. Obrigado pela sonoplastia, pela vida da Carla. Obrigado pela vida das irmãs da cantina, que ontem fez um trabalho maravilhoso e hoje também já preparou um café, um chá para a gente tomar. Senhor, tudo é importante no Teu reino, todos têm a sua importância e é por isso que nós oramos ao Senhor agradecendo. Deus, obrigado também pela contribuição financeira, através dos dízimos e através das ofertas. Senhor, a Igreja Batista em Vila do Estado é uma igreja pequena e o Senhor sabe, a gente carece de recursos. E nós oramos para que os membros da igreja tenham essa consciência, o quanto é importante a cooperação financeira, para que a gente possa administrar aquilo que é físico, aquilo que é material. E é por isso que nós oramos para que o Senhor continue conscientizando esses irmãos que aqui estão para fazer esse trabalho. Aqueles que porventura não puderam cooperar financeiramente porque não estão trabalhando, nós oramos para que o Senhor, por graça e misericórdia, possa abrir essas portas que estão fechadas, não só para que eles possam cooperar financeiramente na tua casa, mas porque são pais de família e precisam sustentar a sua humilde residência. Então, Pai, nós oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 6, a partir do verso de número 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 as cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, disse o profeta Isaías. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. E eu respondi: estou aqui, envia-me. Verso 9, ele disse: vá e diga a este povo. Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos dele. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Amém? Amém. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus que fala de um profeta considerado como um profeta maior, mas não maior no sentido de competição com outros profetas considerados menor, mas porque o livro desse profeta Isaías é um livro extenso e é algo que chama a nossa atenção, porque nós podemos
olhar para esse texto e pensar em duas coisas: purificação e chamado. Purificação e chamado. O chamado de Deus na vida de Isaías. E quando nós pensamos em chamado, precisamos compreender que todo crente tem um chamado. Todo crente tem uma vocação. Todo crente tem uma missão. E a missão desse crente, ela tem que centralizar na salvação de outras pessoas. Um dá aula na escola bíblica, outro prepara um curso, outro tem um dom de sabedoria, discernimento espiritual, outro irmão já é hospitaleiro, tem irmãos que já é abençoador. Porque eu creio que tem irmãos que Deus deu uma graça a ele de abençoar a obra de Deus financeiramente. Não é teologia da prosperidade. Eu creio. Tem irmãos que não têm dificuldade em abençoar. São aqueles irmãos que dizem assim: esse aí não é apegado. Ele é desapegado. Eu lembro de um missionário na Bahia que ele recebeu uma causa na justiça e Deus ministrou no coração dele abençoar 2 ministérios. E ele foi, e quando um dos pastores recebeu a oferta, ficou assustado, ele falou: pastor, Deus mandou abençoar. Pastores de igreja que ele nem congregava, Deus mandou abençoar a sua igreja. E esse irmão trabalha vendendo móveis. Não é uma moeda de troca, tá? Não é moeda de troca. Mas Deus nunca deixou na mão e ele sempre prosperou financeiramente. E essa foi uma das histórias que ele viveu. Outros momentos, quando tinha viagem missionária, tinha 2, 3 irmãos que não tinham condições, ele falava: não, varão, você vai. E pagava 3, 4. E quando chegava na obra, enquanto estávamos evangelizando, as irmãs estavam ali cozinhando, ele ficava ligado em tudo. Se faltava qualquer coisa, ele chegava: está faltando o quê? Água, deixa comigo. Está faltando o quê? Deixa comigo. Ele tem, na verdade, essa característica, essa marca de abençoar. Só que tudo isso gira em torno de vidas. Salvação, está investindo na obra missionária, está investindo no reino. Então, todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado. E a gente precisa compreender que é esse o papel da igreja: propagar o evangelho, compartilhar o amor de Deus com outras pessoas, com aqueles que estão lá fora, que carecem da graça, que carecem da piedade e que carecem da misericórdia do Senhor. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, e esse chamado, ele tem que ser vivenciado para a glória de Deus. Um chamado que aponta para a salvação e para o alcance de outras pessoas que estão perdidas no mundo. A gente pensa nesse aspecto quando nós olhamos para Isaías, para o chamado de Deus na vida de Isaías, o chamado de Deus na vida de uma igreja local. O projeto é que a igreja local compartilhe do evangelho com outras pessoas que estão lá fora, perdida, carecendo da graça e da misericórdia. E aqui ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Irmãos, no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta diz assim: eu vi ao Senhor. Sabe o que é que eu penso aqui? Privilégio. O profeta teve esse privilégio. Eu vi o Senhor. Ver o Senhor aqui foi um privilégio que o profeta teve. Ele viu o Senhor. Porque quem é digno de tamanha contemplação? Quem é digno de tamanha experiência? Faz lembrar João na ilha de Patmos. E isso é magnífico, porque ele está exilado. Ele está só. Está longe daquela comunhão. Está ali exilado na ilha de Patmos. Mas o livro que está na sua Bíblia, o último livro, conhecido como Apocalipse ou Revelação, é um livro que narra a experiência que João teve na ilha de Patmos. Ou seja, ainda que fisicamente os nossos corpos estejam limitados a um espaço, a janela do céu nunca se fecha para mim nem para você. A gente lembra de Paulo e Silas, que estão presos em um contexto terrível,
Mas o que é que eles estão fazendo? Orando e louvando. Orando e louvando. Irmãos, para você estar em uma espiritualidade de orar e louvar na prisão, em um contexto que ser cristão era ser perseguido, morrer por amor àquela mensagem. Às vezes tem crente que perde o emprego, não consegue nem ler a Bíblia, fica tão tomado por tamanho abatimento que perde o ânimo, perde a alegria, perde a motivação. E Paulo e Silas estão presos, mas eles estão orando e louvando a Deus. E aí tem a experiência daquela, o tremor que acontece, o carcereiro quer tirar a própria vida com medo. Calma, estamos todos aqui, estão todos aqui. Calma. Ou seja, a prisão, a cadeia, as correntes não foram motivos para impedir aqueles homens de adorar e de louvar ao Senhor. Então Isaías teve um privilégio, porque ele disse: eu vi ao Senhor. E ele viu o Senhor o quê? Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. E aí ele dá continuidade à narrativa, ele diz assim: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e dizia em alta voz um aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você consegue imaginar? Já pensou? Você já pensou se um dia você tem uma visão dessa? Já pensou? Você contemplar o Senhor sentado em um alto trono, e você vê serafins com 6 asas, parece até filme do Senhor dos Anéis. 6 asas, a gente fica tentando imaginar como eram esses serafins. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Mas olha a visão que o profeta teve. E ainda ouviu os serafins dizer um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que privilégio, irmãos! Que privilégio! Eu confesso para a igreja que eu sou medroso. E se eu tivesse uma visão dessa, eu não sei qual seria a minha reação. E ele teve essa experiência, então foi um privilégio para ele ter essa visão. Mas depois que ele teve essa visão, acompanhe no verso de número 5. Então eu disse, depois que ele teve a visão, o profeta disse: então eu disse, tem escrito o que na sua Bíblia aí? Versículo 5. Então eu disse, estou perdido. Quando ele teve essa experiência, ele disse: estou perdido. Ai de mim, porque eu estou perdido. Talvez algumas pessoas tenham uma experiência com Deus e se consideram mais crentes que outras pessoas. Deus falou comigo. Deus me deu uma visão. Deus disse isso. Eu falei para aquela pessoa: vá para Jesus. Ela não foi, não me ouviu, morreu. Está vendo aí? Deus me usou, Deus me usa. A gente fica se gloriando às vezes com essa experiência, mas o profeta, ele não se gloria, ele reconhece quem ele é. Lembra de Pedro, quando teve a experiência da pesca maravilhosa? Ele percebeu que aquele homem não era um homem comum, era Deus no barco dele. E ele disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Quando nós temos um contato direto com Deus, a nossa consciência, ela diz que nós somos e quem Deus é. Ele é santo, 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 e eu um pecador miserável, que carece da graça e da piedade e da misericórdia do Senhor. Ai de mim, essa é a experiência. Ai de mim, o que é isso? Convicção. Ele teve convicção, convicto, ele disse:
numa visão: eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Eu vi serafins com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, com 2 voavam. Eu vi os serafins dizer: Santo, Santo. Não publicou lá no Instagram, ele não tweetou, não colocou lá no Twitter, ele não colocou no status do WhatsApp dele, ele não colocou o número dele. Quem quiser ter experiência, venha me procurar. Não, ele teve convicção de quem Deus é, e ele teve convicção de quem ele é, que Deus é santo. E ele disse: ai de mim, estou perdido. E é assim que você estava. Sem Jesus você estava perdido, sem GPS. Estava perdido, tentando se encontrar. E muitas pessoas estão vivendo assim, perdidas. Estão buscando resposta nos bares, estão buscando resposta nas relações, estão buscando resposta na política, como bem falou o Júnior aqui. Pessoas que estão matando e morrendo pela direita, pessoas que estão matando e morrendo pela esquerda. E qual é o papel da igreja? Não é esquerda nem direita. O papel da esquerda, da igreja, o papel da esquerda, o papel da igreja é: venha o teu reino, venha o teu governo. O problema do mundo é que não olha para o evangelho como uma resposta, como uma solução. O problema do mundo é que não tem convicção que é pecador. Então as pessoas estão perdidas, buscando resposta em relações, em amizades, em lugares, em bares, em drogas, em loucuras. Mas a resposta não será encontrada nesses locais, porque a resposta é a convicção: estou perdido, só Jesus pode me salvar. Estou perdido. E ele disse: ai de mim, verso 5. Então eu disse: estou perdido. Mas por quê? É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os meus olhos carnais contemplaram a divindade. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías fala algo aqui que eu gosto muito dessa fala de Isaías, que ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Falando na linguagem baiana, eu não sei se esse ditado popular chegou aqui. Se não chegou, a gente vai pôr ele em um metrô e chega, tá bom? Isaías está dizendo: eu sou farinha do mesmo saco. Quando alguém chega para mim e diz assim: não confie em ninguém, ela está dizendo para mim que eu também não devo confiar nela, porque ninguém é ninguém. Quando alguém diz assim: não confie em ninguém, ela está dizendo para você: não confie em mim. Sabemos que o mundo está de cabeça para baixo. Sabemos que a corrupção tem se alastrado pelo mundo e não é um problema do nosso tempo presente, isso já vem desde a época de antigamente. Sabemos disso. Mas eu acredito que existem pessoas honestas nesse mundo. Eu acredito que existem pessoas que você pode confiar, que você pode sentar, você pode conversar, você pode dialogar. Eu acredito nessa realidade. Eu acredito que se a sua carteira cair próximo de determinadas pessoas, ela vai dizer: sua carteira caiu, sua nota de 100 caiu, sua nota de 200 reais caiu. Eu acredito. Agora eu não sei quem são essas pessoas, mas acreditar que vivemos em um mundo que você não pode confiar em ninguém, eu não estou falando confiar em colocar sua expectativa, tá? Porque a nossa confiança está em Cristo. Mas tem pessoas que vocês podem sentar e conversar e confiar, que são pessoas que vão te auxiliar. Então Isaías, ele está quebrando essa ideia de não confiar em ninguém, porque Isaías não se coloca superior a ninguém. Ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, se Isaías congregasse na Igreja Batista em Vila Gustavo, Isaías iria dizer: estou em obra junto com os membros da Igreja Batista em Vila Gustavo. Ou seja, ele não se colocaria em um patamar elevado. Não, porque o irmão é assim, o outro irmão é assim. E se você não, eu não, você também é farinha do mesmo saco. E ele disse: ai de mim, estou perdido. Os meus olhos contemplaram o Senhor, os meus olhos viram o Senhor, porque eu sou um homem de
lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa convicção a gente precisa ter. A gente precisa ter a convicção que nós não somos melhores do que outras pessoas. Precisamos ter essa convicção. Como um pastor pregava sempre: enquanto eu observo a vida do outro, o diabo destrói a minha vida e eu não tenho tempo para arrumar minha vida porque estou ocupado com a vida do outro. O Silvio contou a história de uma mulher, não sei se foi a mulher ou se foi o marido, mas é uma ilustração interessante, que sempre ela falava que a roupa do vizinho estava suja. Olha a roupa do vizinho no varal, que roupa suja, olha que roupa suja. Como é que o vizinho estende a roupa no varal suja? E um dia ela foi e limpou a janela. A roupa do vizinho estava limpa, mas a janela dela estava suja. Às vezes é a minha janela, irmãos. Às vezes a janela de todo mundo está suja, a roupa de todo mundo está suja, mas a minha roupa está limpa. Mas quando eu vou limpar a vidraça, eu percebo que a roupa do vizinho não está suja, mas a minha vidraça estava suja. Então, às vezes, precisamos trabalhar na nossa visão, na nossa realidade, quem nós somos. Então, pessoas que veem defeito em todo mundo, mas não vê seus próprios defeitos, não é normal no reino. Não é normal. Pessoas que vê falha em todo mundo, não é normal. Todo mundo está errado, só ela está certa. Como um amigo meu ia jogar bola, tinha confusão. A gente foi jogar bola em outro lugar e teve confusão. Eu cheguei para ele e falei: irmão, todo mundo está errado, só você está certo. E tinha um que ele não tocava bola. Irmãos, era algo que atribulava a gente, que pegava porque o irmão não tocava a bola. Teve um irmão que falou: varão, em nome de Jesus, toque a bola, varão. Ele não tocava a bola, e você corria para o lance, ele não tocava a bola. Já teve colegas que saíram do campo, jogou o colete no chão para não brigar com ele, mas ele não conseguia enxergar isso. Então, Isaías, ele está limpando a vidraça. Ele está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros também. Não é só o povo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo com impuros lábios. Convicção do quanto ele precisa do Senhor. E por isso que ele diz: estou perdido, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho convicção de quem eu sou. Eu tenho convicção do quanto eu preciso crescer na graça, no conhecimento, na maturidade cristã. Eu tenho essa convicção. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o interessante é que quando ele tem essa convicção, junto com essa convicção tem a consciência, porque ele diz: sou homem de lábios impuros. E a pergunta é a seguinte: será que nós temos consciência da nossa vida espiritual? Será que temos essa consciência do nosso estado de espírito? Não no que diz respeito ao estado de espírito, de temperamento, mas eu digo estado de espírito em comunhão com Deus. Isaías teve essa consciência. Sou homem de lábios impuros. Não foi alguém que falou para Isaías: olha, Isaías, você é um homem de lábios impuros. Olha, Isaías, você tem que mudar. Olha, Isaías, você tem que melhorar. Isaías, ele diz: eu sei quem eu sou. E é por isso que eu estou perdido. Mas olha o verso 7, versículo de número 7. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram o quê? Está escrito o que na sua Bíblia? Sua culpa foi removida e os seus pecados foram o quê? Perdoados. Havia culpa em nós ou não havia, irmãos? Havia culpa em nós ou não havia? Tem um livro que é um clássico, depois da Bíblia, é um dos livros mais vendidos no mundo. O Peregrino, de John Bunyan. O Peregrino. É um livro fantástico. É um livro fantástico. E o começo da narrativa do Peregrino narra ele com um fardo nas costas, um peso, com dificuldade para carregar. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai se relacionando com o Senhor, chega um dado momento que esse peso cai, esse jugo cai, e ele fica refrigerado, ele
Era assim que nós estávamos, irmãos. Estávamos com o peso nas costas, o peso da culpa, o peso da condenação eterna, o peso do pecado. Mas a nossa culpa foi removida. O nosso pecado foi perdoado. Porque Deus em Cristo morreu no meu e no seu lugar. E hoje você pode dizer que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa foi removida, o pecado foi perdoado. É como se tivesse um julgamento e todas as acusações tivessem direcionadas para você, e aí Jesus estende a mão e mostra o que Ele fez por mim e por você. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Não há condenação, não há julgo, esse peso. Então Ele teve esse alívio, Ele foi perdoado, o pecado dele foi perdoado. Mas para o pecado ser perdoado, tem que ter confissão. E só há confissão se tiver consciência. Porque tem pessoas que estão vivendo na prática do pecado e não tem consciência, ou fingem não ter consciência. Mas ele teve consciência. E o pecado foi perdoado. Por isso que tem pessoas que dizem assim: ah, eu vou para a igreja fazer o que na igreja? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu ajudei meu pai, eu ajudei minha mãe. Começa a contar aquela história. Quando eu era jovem, eu ajudava minha mãe. Quando eu era jovem, eu fazia isso. Mas não é nesse sentido, não é obras. Todos o ser humano, todo ele nasce inimigo de Deus. Mas em Cristo nós temos esse privilégio de uma reconciliação em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então, para que ocorra o perdão, tem que ter confissão, e para que ocorra a confissão, tem que ter consciência que é pecador, e que é pecadora, e que precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Cristo. A gente até fala aceitar a Jesus, né? É um termo que a gente usa, mas quem aceita Jesus? Quem é que aceita Jesus? É Ele que nos aceita. Porque ainda que você possa levantar a mão, ainda que você possa vir à frente, ainda que você tenha entregado a sua vida a Jesus em um culto no lar, em um evangelismo na rua, é o Espírito Santo de Deus que coloca no seu coração essa consciência. Porque Ele que tem o poder de convencer. E é algo tão extraordinário trabalhar de Deus, porque o mesmo Espírito que convence o pecador é o mesmo Espírito que usa o pregador. E não pensa o pregador como só no culto, tá? Eu falo pregador no sentido de compartilhar o Evangelho. O Espírito usa a sua boca no evangelismo. E o Espírito que está usando sua boca para falar do amor de Deus, da palavra, do Evangelho, é o mesmo Espírito que está trabalhando no coração daquele que ouve. Então quem inicia a obra é Deus. É Deus que dá o primeiro passo em direção ao homem. Não podemos esquecer que foi Deus que enviou o Filho para salvar o homem. Não é o homem, cadê? Manda um Salvador, é Deus. Porque se Deus, irmão, deixar o homem caminhar da sua forma, o homem nunca vai escolher Deus. O homem sempre vai escolher aquilo que alimenta a sua natureza carnal, a sua natureza terrena. Então, irmãos, é o Senhor que nos aquece com o seu amor, com o seu carinho espiritual, se é assim que podemos dizer. É Ele que inicia até a sua oração. Quando você fala assim, eu vou orar, parece até que é você, né? Mas é o Espírito que chamou você, dizendo: eu quero que você ore agora. Coloca o desejo, coloca a sede. E quando você começa a orar, o Espírito começa a trazer coisas à sua memória. Ele está chamando você para trabalhar junto com Ele. Ele que está fazendo o trabalho. Então, Ele diz: tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Qual é o melhor presente que um homem pode ganhar? O perdão do pecado.
Esse é o melhor presente que Deus deu para mim e para você. O perdão dos seus pecados. Sabe por quê? Você não tinha condições de pagar, de quitar essa dívida. Só Deus, por meio de Cristo, para poder limpar esse nome que estava manchado pela prática e pela vida pecaminosa. E ele diz: teu pecado foi perdoado. Você tem convicção disso? Você precisa ter essa convicção. Porque tem crente que pensa que o pecado foi perdoado no domingo, na segunda-feira o pecado foi perdoado ainda pela metade, porque segunda é perto de domingo, então ele foi ao culto domingo, mas na terça-feira o negócio já começa a ficar difícil, na quarta-feira, chega na sexta, no sábado ele já está pilotando na reserva, então ele tem que estar no culto domingo para que o pecado dele seja perdoado. Mas não é assim. A gente precisa ter consciência. Não há nada que possa fazer, porque o que precisava ser feito já foi feito. Jesus morreu na cruz para salvar tanto a mim quanto a você. Não há nada. Agora é só agradecer a Deus e servir, e ser bênção na vida de outras pessoas, para que eles possam experimentar e vivenciar essa mesma experiência que nós estamos experimentando e vivenciando. Então, os nossos pecados, eles foram perdoados. Mas tem o verso 8 que diz: então ouvi o Senhor perguntar. Então ouvi o Senhor perguntar. O verso 8. Pensa na experiência. Primeiro ele tem a visão do Senhor em um alto. Depois ele tem a visão dos serafins com 6 asas. Agora ele reconhece quem ele é e reconhece quem Deus é, e agora ele tem uma outra experiência, a brasa que toca os lábios. E agora Deus está falando, e o Senhor agora faz uma pergunta. Deus agora está perguntando. Olha a experiência do profeta. Então ouvi o Senhor perguntar: quem irá por nós? Palavra-chave. O verbo aqui está no plural. Quem irá por nós? Eu já falei isso em outros momentos, vou repetir, porque a aula do ensino é a repetição. No reino de Deus, carreira solo não dá certo. No reino de Deus, a carreira que dá certo é a coletividade. Nem a sociedade caminha só. Vou dar um exemplo. Você tem o seu carro bonitinho, você lava ele uma vez na semana, pagou o IPVA, todo ano você paga o IPVA. Se não tiver frentista, e aí como é que funciona? Lembra da greve que teve de combustível? Os caminhoneiros que travou, todo mundo parou. Caminhoneiro que as pessoas olhavam assim: ah, caminhoneiro. O Brasil percebeu a importância dos caminhoneiros. E olha que estamos falando em uma época que tem metrô, uma época que tem avião, uma época que tem jato, mas o caminhão ainda é necessário. Nem a sociedade caminha só. Quando você está com frio, aquele frio terrível, porque quando o paulista sente frio, o baiano já morreu congelado. E quando você chega na sua casa, que você vai no seu banheiro e que você liga o chuveiro, aquela água desce quente. É porque tem técnico na parte elétrica dando manutenção. Imagine o que aconteceu certa feita em Salvador, a briga do governador com a prefeita. Na época, quem liberava a verba para a prefeitura era o governador do estado, e o governador do estado não liberou a verba para a prefeitura. A prefeitura automaticamente não pagou a empresa terceirizada que era responsável pela coleta de lixo. O que foi que aconteceu com a cidade de Salvador? Ficou cheia de lixo. Como o baiano não chega, diz que o baiano não chega, ele estreia, os baianos fizeram até música. Até música, teve música. Moro numa cidade cheia de lixo, e a prefeita disse que não pode limpar. Quando ela sobe no palco, a gente começa a gritar: oi, eu estou com fome. E aí começava: meu café. Os baianos inventaram a música que morava numa cidade cheia de lixo. Ou seja, Salvador percebeu a importância do gari. Nem a sociedade caminha só, dependemos um do outro. Se o pneu do seu carro furar, tem que ter uma borracharia para salvar.
Se ficar muito doente, tem que ter uma equipe médica, tem que ter o SUS, tem que ter um hospital para poder dar o suporte. Nem a sociedade caminha só. A igreja também não caminha só. Precisamos uns dos outros. É por esse motivo que uma das grandes investidas do diabo contra a igreja, irmãos, grave isso no seu coração. Não é revelação, não é visão, não. É vida de crente mesmo, que a gente vive e vai aprendendo essas coisas. Um dos grandes investimentos do diabo contra a igreja é dividir a igreja. Porque quando se divide, não prevalece. É colocar um irmão contra o outro, colocar um departamento contra o outro. A divisão enfraquece. Então aqui está dizendo, o Senhor perguntou, quem irá por nós? Está no plural, quem irá por nós? Isaías responde, eu respondi, aqui estou, envia-me. E ele disse, vá e diga a este povo. Olha o começo, o meio e o fim, não do livro de Isaías como um todo, mas desse texto que nós lemos. O começo, Isaías tem uma visão, reconhece sua condição. Ai de mim, estou perdido. Humildade. Isso aqui é humildade. Ai de mim, estou perdido. O começo, dentro do texto. Agora vem o meio. Abraça, toca nos lábios. A culpa foi tirada. E agora vem o final, o verso 8. Ele agora vai pregar. Ele agora vai ser livre. Ele agora diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Na nossa vida também é assim, tem um começo, um meio e um fim. Tem aquele momento que o Senhor, Ele nos recebe, reconhecemos que precisamos melhorar, que precisamos buscar o Senhor, que somos pecadores. Aquele momento que o Senhor nos toca com sua palavra, com seu amor. Aquele momento que o Senhor nos restaura, que Ele repara as brechas. E tem aquele momento que você diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Enzo era bem pequenininho, eu ficava preocupado com Enzo, porque Enzo demorou para falar. Enzo demorou para falar, e na época eu rodava Uber. E quando eu estava rodando Uber, eu pegava alguns passageiros com as crianças da idade de Enzo, e falava tudo. E eu perguntava a idade, a mesma idade de Enzo. Aí eu digo, meu Deus, será que meu filho é mudo? Meu filho não fala. Aí o pessoal bota um pinto na boca dessa criança, para ver se aprende a falar. E ele não falava. Aí eu ficava preocupado. E aí chegou um dado momento que Enzo agora tem que parar de falar. Mas quando a gente é pai, né, o Alan vai viver isso. Quando o Heitor de falar assim, papai, é algo assim que você sabe que ele vai falar, mas é algo que marca, papai. E Tamires ficou concorrendo para que a primeira palavra de Iris fosse mamãe, porque ela disse que é injusto, a mãe fica com a criança na barriga 9 meses e a primeira palavra é papai. Tamires é cheio de informação. Um detalhe, eu digo, para que isso? Papai. Mas imagine uma criança que fala papai, depois com 10 anos ela só consegue falar papai, já não é normal. A mesma coisa é a nossa caminhada cristã. Tem que chegar um momento na sua vida e na minha vida, tem que chegar um momento na vida do crente que o crente vai dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim, porque agora eu vou trabalhar. Sair daquela zona de conforto, que só recebe, e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu quero fazer o teu trabalho, eu quero fazer a tua obra. Dentro da sua experiência, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, Deus vai usar você para a honra e glória do nome dele. Eis-me aqui, outra coisa magnífica em Isaías, ele não aponta para outra pessoa, não é aquela, eis-me aqui, envia o Jair, aí fica fácil. Eis-me aqui, envia Silvio. Conhece aqueles irmãos que Deus dá uma visão a ele, mas que vai fazer a obra de outra pessoa? Tem um bocado de irmão assim. Pastor, Deus me mostrou algo tal, aí o pastor está ali alegre, mas é mesmo que a gente pega a direita, pega a esquerda e tal, pastor, aí, pastor, o senhor é pastor, só que eu pastor, peraí, irmão, leva a sua visão. Ele tem a visão, mas quem executa é o outro.
Mas antes da resposta, Deus faz uma pergunta: quem irá por nós? Quem irá por nós? Talvez o Senhor está fazendo essa pergunta para mim ou para você. Tem alguém para ser acolhido? Quem irá acolhê-lo? Tem alguém que precisa ser visitado? Quem irá visitar? Eis-me aqui, envia a mim. Você tem um chamado, porque o Espírito do Senhor está na sua vida, amém? Mas você precisa acreditar. Eu lembro quando nós fomos fazer a primeira visita, nosso irmão Reginaldo me levou na casa da irmãzinha, aquela irmãzinha que tem quase um século, é um século e um ano? Evangelina. Aí ela falou: ô pastor, eu já estou idosa. Aí a gente começou a cantar o hino, eu falei: tenha bom ânimo. Porque enquanto há vida, a gente pode cooperar. Só que às vezes a gente resume servir a Deus a assumir um púlpito e pregar. A gente resume a cantar. Mas você pode dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim para conversar com meu filho, para conversar com minha esposa, para conversar com meu colega do trabalho, para conversar com meu vizinho. Às vezes é um conflito que está ocorrendo dentro de casa. E você pode chegar lá com aquele vizinho, claro, né? Não vai entrar de gaiato no navio, mas se você tem tal liberdade, vai lá, fala do amor, fala da graça, da misericórdia do Senhor. Isaías, ele teve essa experiência e ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, ele não ficou preso àquela experiência, não ficou pensando, ele se colocou à disposição. Irmãos, uma coisa é real. Estamos aqui de passagem. E temos que aproveitar as oportunidades que a vida tem nos dado. E ser resposta na vida de outras pessoas. Aleluia. Ser bênção na vida de outras pessoas. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele possa ouvir dos seus lábios: eis-me aqui, envia-me a mim. É Deus que capacita, tá bom? Deus, Ele te dá as ferramentas necessárias para executar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. É Ele que te capacita, é Ele que te qualifica, é Ele que te equipa. Então as oportunidades vão chegar até você. Mas olhe com um olhar de serviço. E que você possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E somar na vida de seus pessoas que estão precisando. Que quando alguém falar o erro de todo mundo, que possamos enxergar os nossos próprios defeitos e as nossas próprias falhas e o nosso próprio erro. Eu aprendo que quando eu reconheço a minha falha, eu sou misericordioso com o outro que está na falha. E para fechar com chave de ouro, Davi viveu isso. O profeta conta uma história e ele cai no conto do vigário. O homem que veio fazer uma visita tinha uma única ovelha. O que é que esse homem merece? Ele poderia ter outras, pegar outras, mas ele pegou logo aquela ovelhinha. Esse homem merece a morte. Ó, Davi encheu o peito. Esse homem merece a morte. Ó, profeta, esse homem é você. Irmãos, que porte de Tramontina, hein? Aí quando você chegar na sua casa, no seu devocional, você vai ler o Salmo 51, a oração de Davi. Aquele Davi que falou: mata! No Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele virou um urso de pelúcia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando nós nos colocamos em um nível superior, a gente diz que Deus tem que importar, tem que pesar. Mas quando nós olhamos e percebemos quem realmente somos, a nossa oração é: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Que tenhamos consciência quem somos.
que tenhamos consciência que o Senhor é um Deus que tem o poder, e só Ele, de perdoar os pecados, de tirar a culpa, de tirar o peso, de tirar o jugo. Ele tem esse poder. Ele tem o poder de remover a culpa, de tirar, arrancar o pecado, de quebrar o dedo do acusador. E que possamos olhar para esta palavra e dizer: Senhor, ai de mim, eu não mereço tamanha salvação, eu não mereço tamanho amor, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu era, eu sei que só a tua graça na minha vida, só a tua misericórdia na minha vida. Senhor, ai de mim. É isso que nos leva a adorar a Ele na beleza da santidade. É isso que nos leva a sair das nossas casas e estar aqui em culto de oração na quarta-feira, estar aqui no domingo. É isso que nos move a louvar a Ele por intermédio das canções, de dizer que dele é o reino, que vem o reino, que dele é o governo, que a Ele é a honra, que a Ele é a glória, que a Ele é o louvor. É reconhecer que nós não merecemos, mas Ele nos amou primeiro e entregou o Filho dele para morrer por mim e para morrer por você. Isaías disse: ai de mim. O que foi, Isaías? Eu estou perdido. Por que você está perdido, Isaías? É porque os meus olhos, eles não viam o governo do Estado, ele não viu a direita, ele não viu a bandeira da esquerda. Os meus olhos, eles não viram a Rainha Elizabeth dando seus últimos suspiros de vida, não. O que você viu, Isaías? Eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voava, e diziam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Calma, Isaías, calma, que está chegando uma brasa viva para tocar nos seus lábios e para tirar o peso, para tirar a culpa. E agora Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Amém. Se coloque em pé. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Obrigado, Senhor, porque nós somos como Isaías, homens de lábios impuros, que habitam no meio de pessoas de impuros lábios. Senhor, nós somos como Isaías porque nós estamos em obras. Tem áreas na minha vida que o Senhor está gerando restauração, reparação. Talvez seja o meu temperamento, a forma de olhar para o próximo, a forma de olhar para o outro. Mas nós temos consciência que nós precisamos do Senhor. E é por isso que nós nessa noite oramos: Senhor, nos ajuda a caminhar, nos ajuda nessa caminhada cristã, nos ajuda, Senhor, a vencer as tentações, nos ajuda, Senhor, a vencer o pecado, porque a tua palavra diz que aquele que vive na prática do pecado, ele se torna escravo do pecado. Mas o sangue do Senhor Jesus, ele tem o poder de quebrar as correntes do pecado e nos fazer livres. E é por isso que nessa noite nós oramos em nome de Jesus. Amém.
tenha uma semana abençoada, uma semana de oração, uma semana de leitura da palavra de Deus, e que você possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não apenas hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. E a vitória, glória a Deus. Pela cruz,